Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, os últimos capítulos de Atos, eu acho que não tem nada assim de interessante ou de importante para falar. Só tem um detalhe que eu omiti nessa playlistzinha, que é aquela parte que Paulo pega aqueles jovens judeus para ir no templo para fazer um voto. Aí eu teria que fazer um esboço, pessoal, porque assim com vídeo, com a lousinha, ficaria mais difícil das pessoas entender. Mas o fato é que Paulo não poderia ter feito aquilo, tá? Pegar 4 jovens, eu não lembro se era 4, mas eu creio que sim, e ir lá fazer um voto no templo. Mas eu teria que fazer um esboço mais detalhado, pegar algumas fontes antigas e tentar explicar para vocês. Então, essa parte é a única que vai ficar omissa dessa série. No final do livro, é aquela velha redundância, né, de Paulo imitando Jesus, que ele fala assim: depois que eu morrer e partir, virão lobos, devoradores, que tentarão pegar alguns de vós, né, ou iludi-los, tal, não sei o quê. É o mesmo que Jesus fala lá nos evangelhos, né, que virão falsos cristos, falsos profetas, etc. Agora, uma coisa que ninguém observa no livro de Atos, que eu acho interessante, é que Paulo, antes da conversão dele para Cristo, o autor parece ter se inspirado no rei Saul para criar o personagem Paulo, o Paulo antes da conversão. Primeiro pelo nome, né, que é o mesmo, né? Paulo se chamava Saulo, que em hebraico seria Shaul, que é o mesmo nome do rei Shaul, a gente aportuguesa para Saul. E eles são da mesma tribo, de Benjamim, os dois, Paulo e o rei Saul. Enquanto que o rei Saul perseguia o rei Davi, Saulo perseguia os seguidores do descendente do rei Davi, que seriam os cristãos, que ele perseguia a igreja. E o rei Saul era doente, né? Ele tinha uma enfermidade que ele ficava meio louco, né? Tanto que o rei Davi tocava harpa para acalmar um pouco a loucura do rei Saul. Em contrapartida, Paulo tinha uma enfermidade que ele chamava de espinho na carne, que tem umas 7 hipóteses diferentes do que pode ser isso, tá? Eu defendo 2 hipóteses como as mais prováveis, tá? Porque é difícil você bater o martelo. Mas fala-se desde calvície, doença venérea, cegueira, também é uma hipótese que as pessoas apontam, homossexualidade e até epilepsia, tá? Isso os próprios cristãos admitem que tem essas hipóteses sobre Paulo. Mas o fato é que Paulo era meio maluquinho também. Eu já mostrei aqui para vocês em vários vídeos do canal, que uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra, completamente bipolar, entendeu? Então, você tem um personagem tão maluco quanto o rei Saul ali na Bíblia. A única diferença é que o rei Saul acabou sendo morto, e Paulo acabou virando um herói, né, para os cristãos, né, o 13º apóstolo, né, digamos assim. Tem até mais um ponto que eu acho interessante, pessoal, que o rei Saul ele consultou uma necromante, né, para se consultar com o profeta Samuel, que já tinha morrido. E Paulo recebia visões ou vozes, né, sei lá o quê, que ele sempre dizia que Jesus falava com ele, sendo que Jesus também já tinha morrido. Então até esse pontinho é meio curioso. O restante da história de Paulo no livro de Atos é um compilado de duplicatas, que eu já mostrei aqui para vocês. Primeiro começa aquelas duplicatas de Pedro e Paulo, e depois as duplicatas de Paulo com Jesus. Da intenção que o autor de Atos ele quer fazer de Paulo um novo Jesus. Eles fazem sinais de prodígios o tempo todo, eles curam, às vezes só com a peça da roupa conseguem curar uma pessoa, ambos são presos, ambos são expulsos de sinagoga, sofrem perseguição dos judeus que queriam matá-los, são confundidos com deuses, ambos têm uma aparente morte, depois não morrem, que nem Paulo quando foi picado por uma serpente, quase já no final do livro, etc, etc, etc. Então dá a impressão que o autor de Atos ele quer transformar Paulo, ou colocar Paulo em pé de igualdade com o próprio Jesus. É por isso que eu falei que Paulo ele seria o próprio anticristo segundo a própria Bíblia. Porque a palavra anticristo é quem é contra Cristo ou quem quer tomar o lugar de Cristo. Que é exatamente o que a gente vê ali no livro de Atos. Lembrando, tá, que o Paulo de Atos é diferente dos Paulos das epístolas, tá? Nessa playlist eu só analisei o livro de Atos. Se quiserem que eu analise as epístolas ou faça algum outro livro, aproveitem e já comentem aí, tá? Que aí ano que vem a gente já pode começar com outro tema, tá? Interessante. Agora, outro ponto fundamental que as pessoas não observam, dois pontos, né? Primeiro, o livro de Atos ele foi escrito depois, ele é mais recente, que nem nós vimos aqui na própria aparato crítico da Bíblia. O livro de Atos seria já do 2º século. Então ele seria já posterior tanto aos evangelhos quanto às cartas de Paulo. E dá a impressão que a intenção do autor inicialmente é fazer uma harmonização entre os evangelhos e Paulo, porque eles se contradizem, por mais que os cristãos digam que não. Inclusive eu posso fazer um vídeo sobre isso, né? Eu tinha um vídeo antigo, posso dar até uma atualizada se vocês quiserem, comparando o que diz os evangelhos, né, Jesus, e o que diz Paulo. Vocês vão ver que não bate, sabe? Se contradiz enormemente. Mas o fato é que o livro de Atos ele serve para deixar a igreja presa em Paulo. Porque a pessoa lê e acha que é um livro histórico, acha que é um livro real. Então a pessoa fica acreditando naquela história de que Paulo, de perseguidor, ele virou o maior pregador do cristianismo e todos os apóstolos aceitaram ele. O que contradiz até as cartas de Paulo, né?
Mas a função do livro é basicamente essa, é fazer o leitor da Bíblia aceitar Paulo como se ele tivesse se convertido e virou um dos maiores apóstolos segundo a fé cristã. Agora, o último pontinho que eu quero mostrar para vocês, além das semelhanças de Paulo com Jesus, o que já caracterizaria Paulo como anticristo, que é alguém que quer tomar o lugar de Cristo, tem aquele versículo que eu já falei para vocês, que ele fala assim, que ele veio completar na sua carne o que falta ao sacrifício de Cristo, dando a entender que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente. Paulo ele chega a aplicar uma profecia do Velho Testamento a ele mesmo. E é uma profecia que Jesus aplica assim no Evangelho. Eu não vou saber aqui de cabeça, mas eu já fiz um vídeo sobre isso. Se quiser, eu faço até um vídeo também sobre isso, porque ele pega uma profecia que é aplicada a Jesus nos Evangelhos e ele aplica a si mesmo. Complicado, né? Eu vou começar lendo aqui para vocês, 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui o versículo exato. 1 Coríntios 2,4. O livro de Atos relata um Paulo que faz curas e milagres e demonstra o seu poder para convencer as pessoas, que nem nós vimos na série. Ele faz um falso profeta ficar cego, ele cura um garoto lá chamado Titico, se não estou enganado, que caiu lá do 3º andar, de tanto ouvir o blá 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 dele, ele faz o garoto voltar à vida, etc e tal. Ele faz demonstração de força e poder, que nem quando ele é picado pela cobra. Ele pega a cobra, joga no fogo, não acontece nada, e aqueles habitantes daquela ilha ficam surpresos, achando que ele é um deus, não sei o quê. E olha o que ele diz aqui em Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação nada tinham de persuasiva linguagem de sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder. O que ele está falando? Ele não pregou com sabedoria. Olha, Jesus é o Cristo porque foi profetizado por tal profeta, não sei o quê. Não, ele falou que a pregação dele consistia em manifestação de poder. Ou seja, aquilo que ele fazia, os sinais, prodígios, curas, etc. Ressurreições de mortos, etc. Agora, olha que interessante o que diz aqui em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, a partir dos primeiros versículos, diz o seguinte. Vocês podem ver na sua Bíblia, tá? Eu vou ler a partir do versículo 2. É que a Bíblia de Jerusalém, ela varia os versículos, ela não segue a mesma ordem das Bíblias tradicionais, tá? Então pode ser o versículo 1 na Bíblia de vocês. Mas é os primeiros versículos. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, preste atenção, um sinal ou um prodígio, que é exatamente a pregação de Paulo, consistia em manifestação de força e poder, ou seja, sinais e prodígios. Se esse sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza, então o profeta falou uma coisa que se realizou, beleza. E ele diz, vamos seguir outros deuses que não conheceste e servi-los. Não ouça as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos, porque Deus, vosso Deus, que vos testa, vos experimenta, para saber se de fato amais a Deus, vosso Deus, com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. O que ele está dizendo aqui? Se aparecer alguém fazendo sinais de prodígio no meio do povo, por isso que o judaísmo não espera o Messias assim, tá, pessoal? Até hoje. O Messias judeu não vai fazer nenhum sinal de prodígio, ressurreição, cura, milagre, isso aí é só bobagem, porque o próprio Deus falou que ele ia testar o povo com isso. Então, se aparecesse um profeta fazendo sinais de prodígios, mesmo que acontecesse as coisas que esse profeta falou, mas se esse profeta induzisse o povo a seguir um Deus que os seus pais não conheceram, que seria uma tradução mais correta, ou seja, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, etc., não seguia esse profeta. Porque Deus às vezes testa as pessoas para ver se elas estão amando e seguindo a palavra de Deus, a Torá, ali no caso o povo judeu. Então é engraçado, né, que os cristãos abraçam tudo. Então chega lá um cara que diz que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, que é no deserto. Jesus falou em Mateus 24, se alguém disser que me viu no deserto, eu não acredito não. Eu não vou aparecer para ninguém no deserto. Chega Paulo, aparece no deserto, diz que Jesus apareceu para ele, a igreja inteira abraça, ele faz sinais e prodígios e começa a tentar induzir os judeus e os gentios, né, judeus helenizados, a seguir um outro Deus que os pais não conheceram. Os pais conheceram Jesus, Abraão conheceu Jesus, Isaac, Jacó, os outros lá, personagens da Bíblia? Não. Então Paulo faz exatamente o que está escrito em Deuteronômio 13. Ele começa a querer induzir as pessoas a seguir esse tal Jesus. E se a Bíblia for verdade, que nem eu costumo dizer aqui no canal, então os cristãos são os primeiros a serem condenados. Eles vêm aqui no canal falar que eu vou para o inferno, que eu sou condenado, que eu sou um herege, que eu tenho que me converter, me arrepender antes que seja tarde demais. Mas olha o que diz a Bíblia deles.
Ali é o próprio Deus, segundo a Bíblia, falando. Se aparecer alguém fazendo sinal e prodígio, pregando um outro Deus, uma outra divindade, não acredite, porque Deus testa as pessoas. E se Paulo, ou essa construção de Paulo, vamos chamar assim, for só um teste? Já pensaram nisso? E se for Deus fazendo um teste para ver se as pessoas iam seguir a lei dele, ou seguir qualquer um que chegasse pregando outra divindade? Os judeus não aceitaram. Os muçulmanos também não. Os muçulmanos não tem Paulo como alguém... No Alcorão não tem Paulo. Tem até Jesus, né? Que os muçulmanos falam mais, o Alcorão fala mais de Jesus do que de Muhammad. Por Islã, Jesus foi só um profeta, um mensageiro de Alá, o que é bem mais coerente. Agora Paulo não tem. Então judeus e muçulmanos passariam nesse teste, porque eles se mantiveram fiéis, né? Monoteístas, acreditando em apenas um Deus. Homens não são deuses. Então nesse ponto judeus e muçulmanos estariam certos. E cristãos, hein? Que fazem até videozinhos aí para defender Paulo. Como é que fica? E se for tudo um grande teste? Eles seriam salvos? Tirem suas conclusões. Então tá aí, pessoal, encerrando o livro de Atos, tá? Quem quiser comentar ou sugerir algum outro livro, fique à vontade, tá? Tem Juízes, que é interessante, Josué, mais ou menos interessante, mas tem umas passagens boas. O livro de Samuel, o meu favorito da Bíblia, mas eu já tenho uma playlist de Samuel também. Tem os livros históricos, como Reis. Salmos, nem pensar, tá? Salmos é um livro chato. Provérbios, esse livro sapiensais, são só sabedorias filosóficas, não tem nada assim de histórias ou coisas interessantes. Tem as epístolas de Paulo também, que são muito interessantes, a gente pode analisar elas também, e assim por diante. Comente aí qual que você prefere, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, por gentileza dê um like, tá? Que isso vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance do vídeo. Se inscreva no canal e ativa também o bendito sininho. Ou considere entrar na lista de aviso que eu tenho, WhatsApp e Telegram. Não é grupo, são listas de aviso, tá bom? Comente o que você achou, obrigado a todos que assistiram. Amanhã já é véspera de Natal, amanhã eu já trago um vídeo só com uma mensagem, tá? Porque amanhã é véspera e dia 25 é o Natal. Obrigado a todo mundo aí que assistiu, paz a todos.